Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 35 do Catecismo em 100 aulas. Nós encerramos na aula passada a parte número 1 do Catecismo, que falava sobre o credo. Agora nós vamos iniciar a parte 2 do Catecismo, que fala sobre a liturgia, sobre os sacramentos, sobre a ação salvífica da igreja. Na terceira parte, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, sobre a vivência da fé. E na quarta parte, vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, sobre a oração da igreja. Então, aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja celebra, aquilo que a igreja vive e aquilo que a igreja ora. São as 4 partes do catecismo. Essa segunda parte se inicia, portanto, vejam só, a celebração do mistério cristão com uma pintura da mulher hemorroíça que toca o corpo de Jesus, toca o seu manto. Jesus fala: quem me tocou? Eu senti uma força sair de mim. Essa força que sai do corpo de Jesus é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos cura, que nos santifica, que nos fortalece, que nos traz a vida. E esse corpo de Cristo, que é a igreja, o Espírito Santo age, portanto, através dos 7 sacramentos da liturgia da igreja: o batismo, crisma, eucaristia, o sacramento da ordem do matrimônio, os sacramentos da unção dos enfermos e da confissão. É através da liturgia, portanto, que o Espírito Santo flui do corpo de Cristo para os fiéis, para santificar o povo de Deus. Então, o que é a liturgia? A liturgia é a vivência e a atualização do mistério pascal de Cristo, ou seja, a redenção que Jesus nos alcançou através da sua morte na cruz, da sua ressurreição e do envio do Espírito Santo sobre nós, é atualizado no hoje da vida dos fiéis, nas nossas vidas, através da liturgia. Com efeito, diz o Catecismo, a liturgia, pela qual, principalmente no divino sacrifício da Eucaristia, se exerce a obra da nossa redenção, contribui de modo excelente para que os fiéis em sua vida expressem e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja. O que significa a palavra liturgia? A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer expressar que o povo de Deus toma parte da obra de Deus. Opus Dei, obra de Deus, trabalho de Deus, obra pública. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. A palavra liturgia é empregada no Novo Testamento para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a efetiva caridade. Em todas estas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a igreja é serva, à imagem do seu Senhor Jesus, que é o único liturgo, participando do seu sacerdócio, culto profético, anúncio e régio serviço de caridade. É o tríplice munus de Cristo, rei, sacerdote e profeta, do qual nós participamos através da liturgia. A liturgia, portanto, ela realiza a santificação do ser humano e é exercida na liturgia o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça unida aos seus membros. Disso decorre que toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote
e de seu corpo, que é a igreja, é a ação sagrada por excelência. E nenhuma outra ação da igreja iguala a sua eficácia em grau e qualidade. A liturgia é fonte de vida. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da igreja. Ela manifesta e realiza a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Mas a liturgia não esgota a ação da igreja. A liturgia deve ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. E então ela poderá produzir os seus frutos de vida nos fiéis. A vida nova segundo o Espírito, compromisso com a missão da igreja e o serviço da sua unidade. Isso quer dizer, portanto, que a liturgia é o cume e o ápice da vida da igreja. É fonte e também ela é fonte, a base e também é o cume da vida da igreja. Portanto, a evangelização, o anúncio de Jesus Cristo deve nos conduzir à participação na liturgia. Nós, católicos, anunciamos Jesus, evangelizamos para que as pessoas possam ter vida sacramental. E a vida sacramental é justamente, em primeiro lugar, o batismo e depois, no seu ápice, a Eucaristia. E para participar da Eucaristia plenamente é necessário a confissão. Então, tudo isso implica a participação no mistério de Cristo, na sua liturgia. Mas a liturgia não esgota a ação da igreja. Existe também, portanto, a evangelização, existe, portanto, também as devoções, devoção do rosário, a oração do terço, as novenas, tudo isso também é vida de oração. Só que a liturgia, ela tem precedência sobre as devoções. Então, as devoções completam na nossa espiritualidade a nossa participação na liturgia, mas nós não devemos, através das devoções, parar nas devoções, mas através das devoções, chegar na liturgia e completar a liturgia através das nossas preces, das nossas devoções. Portanto, entre o mistério da Eucaristia e a oração do terço, quem tem precedência é a Santa Missa, é a oração litúrgica, né? É a liturgia. Só que nós não vivemos, não passamos a vida inteira participando da missa. A missa, ela é ação de graças. E essa ação de graças, ela se estende em outros momentos da nossa vida, por exemplo, através da liturgia das horas, nas quais nós rezamos a oração da manhã, a oração da tarde, a oração das completas. Nós pensamos que os muçulmanos, eles rezam mais do que nós, porque eles 7 vezes ao dia se ajoelham e se voltam para o Oriente, para a Meca. Mas nós também, cristãos católicos, temos a liturgia das horas, que é a oração dos salmos. Nós podemos rezar no início da manhã, ao nascer do sol, depois às 9, meio-dia, 3 horas, a oração das vésperas e a oração das completas. 7 horas para nós fazermos a liturgia das horas. Mas isso não esgota a vida da igreja. Há também a oração pessoal. Lembre-se, liturgia é oração pública, comunitária, é a igreja como assembleia reunida. A liturgia não é ação individual, mas ela se complementa, a liturgia, pelas nossas orações, que são privadas ou comunitárias, como, por exemplo, nossos grupos de oração, quando nós entramos no nosso quarto para orar a sós, nós diante de Deus, quando nós rezamos o Santo Terço, quando nós temos as nossas devoções aos santos. Tudo isso também complementa a liturgia na nossa vida espiritual. Portanto, o Catecismo nos explica que a liturgia é o ápice para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Nós vamos agora, então, nessa segunda parte do Catecismo, nos debruçar sobre os 7 sacramentos, sobre a celebração do culto cristão. Sempre sob a intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.